Fala pessoal, boa noite, eu sou o Pedro e eu venho apresentar hoje para vocês, como primeiro vídeo do canal, umas coisas sobre ranking de clubes, sobre situação de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que existem alguns clubes, algumas federações aí, pensando, será que eu vou conseguir uma vaga no que vem na Copa do Brasil? Será que eu vou ter que torcer aí por uma combinação de resultados, por alguns times fazerem esses resultados para o meu time? A gente vai ver agora um pouco sobre como é que funciona a pontuação do ranking de clubes da CBF e também dar uma ideia do panorama que está a situação atual dos times e saber o que eles precisam para se classificar. A gente começa primeiro, antes de tudo, apresentando o ranking de clubes, né? Ou a convenção de pontos do ranking de clubes. Entender como é que funciona isso é fundamental para que a gente consiga calcular e saber a pontuação das equipes. Então, pessoal, eu fiz umas pequenas anotações sobre como é que funciona essa convenção de pontos da CBF. Então, para a gente começar a entender, o ranking, ele era histórico, ele pegava o desempenho das equipes em todas as competições nacionais, só que hoje o ranking não funciona mais assim, o ranking não pega mais campeonatos de 1960, 1970, não. O campeonato agora, que é considerado para a contabilização do ranking, é só dos últimos 5 anos. Ou seja, como a gente está em 2019, ele vai pegar 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. O último ano que vai ser levado em conta é 2015. Ele não vai considerar campeonatos anteriores. E esse novo ranking, ele coloca mais peso para o time que está para o ano mais recente, né? Então, se um time, por exemplo, está na Série A do Brasileiro, essa pontuação da Série A vai contar por 5 no ano mais recente, como é o caso do CSA. O CSA que estava na Série D em 2016 e agora com essa pontuação de Série A, ele inclusive pode até vir a ultrapassar o CRB que era bem constante no ranking de clubes. O CSA, com essa chegada na Série A rápida, já pode ultrapassar o CRB, mesmo estando no primeiro ano de Série A. É uma coisa que o ranking propicia, ele permite que clubes que estão chegando agora tenham uma condição de competir com as outras equipes que estão há mais tempo. Se a gente considerasse um modelo histórico de ranking, times como o Luverdense, por exemplo, não teriam nunca uma chance de conseguir uma vaga na Copa do Brasil via ranking, porque o Luverdense é um time que surgiu em 2004, o Cuiabá, que está na Série B agora, ele surgiu em 2001, se não me engano. Então são clubes muito jovens. Se fosse utilizado um sistema comum de pontuação antigo, eles não teriam como se classificar para a ranking de clubes. O próprio Chapecoense também, que agora está na Série A desde 2014. São exemplos de times que se beneficiaram com essa mudança. E um outro time que se beneficiou também é o próprio Sampaio Corrêa, aproveitando para falar do futebol maranhense. É um outro time que conseguiu se beneficiar com essa nova convenção de pontos. Sampaio que vem alternando entre Série B e Série C, mas agora ele voltou para a Série B e vai ter uma condição boa de pontuar bem novamente. Sampaio que está batendo seus recordes históricos, e agora o Imperatriz já vai para o segundo ano na Série C, vai poder aumentar um pouco a sua pontuação. Ainda não é suficiente para pegar uma vaga por ranking na Copa do Brasil, como o Sampaio já consegue, apesar de nunca ter precisado. Só que, à medida que o Imperatriz for participando de competições, se conseguir subir, ele também pode ter condição no futuro de chegar nessa boa pontuação que o Sampaio tem. Hoje, o ranking de clubes, ele só considera Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Antes ele pegava Sul-Americana, ele pegava Libertadores, mas porque a própria Copa do Brasil impedia as participações dessas equipes. Então, o caso do São Paulo, que foi campeão da Sul-Americana, teve uma pontuação para ele. Os times que disputavam a Libertadores, independente de serem campeões ou não, também tinham uma pontuação nesse ranking de clubes, mas a última foi da Sul-Americana em 2012, das competições de 2012, se não me engano, e nenhuma dessas mais entra na conta. Hoje só o que vale é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí, como vocês podem ver, a descrição das pontuações das equipes. Na Copa do Brasil, o time que é campeão leva 600 pontos, o vice-campeão leva 480, quem está na semifinal ganha 450, os times das quartas de final 400, e as oitavas, como a gente tem o exemplo do Sampaio Corrêa, que com o título da Copa do Nordeste 2018 chegou nas oitavas
automaticamente da Copa do Brasil, ganhou 200 pontos. A quarta fase, que é a fase antes das oitavas de final, vale 100 e assim sucessivamente. A primeira fase vale apenas 15 pontos. Além disso, temos também pontuações do Campeonato Brasileiro, que varia muito de acordo com a divisão. A pontuação que vocês estão vendo aí, para campeão, vice e terceiro lugar, elas são pontuações para as equipes da Série D. Então, o campeão da Série D ele leva 100 pontos, o vice leva 80 e o terceiro lugar leva 75. Do quarto ao 22º lugar, a gente faz uma continha, a gente pega o 74 e diminui a posição daquele time no campeonato. Então, por exemplo, se o time for 8º lugar no Campeonato Brasileiro Série D, a gente tira o 8 do 8º lugar de 74 e aí a gente descobre que o time tem 66 pontos. O 22º lugar, aí você faz a conta 74 menos 22, ele vai ficar com 52 pontos. Do 23º para baixo, a pontuação não altera mais e o último time fica com 51. Então, na Série D, que tem hoje 68 times, vai mudar para apenas 64. Todos os times estão levando apenas 51 pontos, independente de você ficar em 23º ou em 68º. Enfim, a pontuação, como já falei, ela considera o ano mais recente com um peso maior e os outros anos vai diminuindo. Então, o 2019 vai ter peso 5, 2018 vai ter peso 4, 2017 peso 3, 2016 peso 2 e 2015, que é o ano mais distante, vai ter apenas o peso 1. Nas pontuações de Campeonato Brasileiro, você pode perceber que essas pontuações elas são multiplicadas. Então, se o seu time está na Série A, você multiplica a pontuação da Série D por 100. Por 8, no caso. Por 8. Você multiplica. Se o seu time for campeão da Série A, em vez de 100, você faz 100 vezes 8, vai dar 800. Então, o campeão da Série A ganha 800 pontos no ranking de clubes. O vice vai 80 vezes 8, vai dar 640. O terceiro vai ganhar 600 pontos. E assim sucessivamente. Além disso, a gente tem que considerar, além do ranking de clubes, a gente também tem um ranking de federações. As federações, elas pegam as pontuações de todos os times para poder somar na pontuação final, certo? Agora que a gente tem uma explicação sobre como funciona o ranking de clubes, a gente pode ter uma ideia de como é que está a situação das equipes. Também por parte das federações, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Uma grande novidade que a gente vai ter no futebol maranhense é que o Estado do Maranhão, a Federação Maranhense de Futebol, vai ganhar mais uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Eu já fiz as contas, inclusive, para quem acompanha o Twitter do Futebol Maranhão, bote lá twitter.com/Futebol Maranhão, vou colocar na descrição do vídeo também. Você pode ver lá que a Federação Maranhense ultrapassou a Federação do Rio Grande do Norte, a Norte Rio Grandense, a FNF, e vai conseguir mais uma vaga na Copa do Brasil. Essa vaga ainda não foi definida pela FMF, ainda não decidiram como é que vai fazer, mas provavelmente a vaga deve ir para o campeonato estadual e com isso o Sampaio Corrêa seria o grande beneficiado, já que o Sampaio foi o terceiro colocado no estadual. Os outros dois times que já tinham vagas garantidas eram o Imperatriz, campeão maranhense, e o Motoclube, que foi o vice. Então, essa vaga acumularia para o time do Sampaio. Quem perderia a vaga na Copa do Brasil, quem vai perder a vaga, aliás, será a equipe do Globo. O Globo que estava jogando na Série C junto com o Sampaio, que acabou sendo rebaixado. Junto com o ABC, o Globo, além do rebaixamento, também vai perder essa vaga na Copa do Brasil, que tinha conquistado no início do ano. Uma outra mudança que a gente pode ter bastante relevante no ranking de federações é de Paraná e Santa Catarina. A Federação Paranaense, que estava atrás de Santa Catarina desde o ranking de 2016, vai voltar a ficar à frente com o péssimo desempenho dos times catarinenses no Campeonato Brasileiro. Avaí, Chapecoense brigando para não cair na Série A. Na Série B a gente tem Criciúma e Figueirense brigando para não cair também. E na Série D só o Brusque conseguiu salvar a temporada do futebol catarinense, conseguiu ser o campeão da competição. O primeiro título, inclusive, do estado de Santa Catarina. Ainda é bom saber, a gente ainda precisa saber uma resposta da CBF sobre as mudanças que a gente poderia ter na Série D, porque foi anunciada uma mudança no formato da Série D e os times das piores federações, as 8 piores federações, vão competir no mata-mata, numa fase preliminar, que vai ser chamada de pré-Série D, e apenas 4 dos times das piores federações vão passar de fase. É uma mudança que pode trazer grandes variações, essa preliminar vai valer por 2 anos, e essa mudança, dependendo de quais times passarem, de como for feito o chaveamento das equipes, a gente pode ter mudança na divisão de vagas na Copa do Brasil,
e até mesmo na própria Série D, porque a partir de 2022 só as 4 piores federações vão ficar sem times, elas vão ter apenas um time. Hoje todas as federações teriam 2, todas essas que estão nessa preliminar. E pode gerar uma disputa muito grande, porque são federações muito próximas no ranking de clubes. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar um chaveamento regionalizado do time do Nacional, que vai ser o representante amazonense, contra um time de Rondônia, né, o time de Roraima, do Amapá, depende muito de qual time iria, porque aí daria uma chance para federação pior ter uma chance de ganhar uma vaga ou de defender sua vaga. Então, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e Amazonas vão ser as federações do Norte que vão participar da preliminar da Série D. A gente também vai ter o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste. Além disso, o Espírito Santo também vai ser a federação que vai representar o Sudeste nessa preliminar. Essas 8 federações aí tentando brigar para manter 2 vagas, já que vão ter 2 anos aí para decidir essas mudanças na Série D, que talvez gerem uma mudança nas pontuações das federações, dependendo da pontuação que for aplicada à preliminar, pode ser uma pontuação diferente dos times que vão disputar de fato a Série D, já que essa fase nova é apenas uma preliminar. Então, se a gente fosse considerar com o que aconteceu na Copa do Brasil, por exemplo, em que federações do Acre e do Espírito Santo tiveram que disputar uma preliminar, e eles acabaram diminuindo a pontuação dessa fase, que valeria 25, normalmente valeu apenas 10 pontos para os times. Então, a primeira fase, inclusive, quando teve a primeira fase, já com essa nova Copa do Brasil, de 8 fases, valeu 15 pontos, já valeu mais do que a preliminar, que teoricamente seria a mesma fase, só que valeu um pouquinho mais de pontos para as federações. Então, se a gente fosse considerar o cenário hipotético de que valeria 25 pontos, isso poderia gerar uma mudança muito grande. Então, eu espero que tenha essa mudança, porque eu quero ver a briga das federações para conseguirem ficar com essas vagas na Série D. Eu acharia bastante empolgante, apesar do pessoal das federações não gostar. Enfim. Bom, pessoal, para fechar aqui, a lista das equipes que não tinham conseguido vaga na Copa do Brasil até agora pelas competições, destaquei para Palmeiras e Santos. Os 2 foram eliminados nas semifinais do Paulista, e as vagas na Copa do Brasil no Paulistão são dadas para o campeão e para o vice, que foram Corinthians e São Paulo. Então, esses 2 não têm vaga, entre aspas, garantida na Copa do Brasil, mas são 2 times que estão bem no Brasileiro, então não vão precisar das vagas de ranking. Então, os outros times que estão na fila são Botafogo, Vitória, Ponte Preta, Paraná, Paysandu. A Ponte Preta Especial pode pegar uma vaga dependendo do Red Bull, se o Red Bull fechar. Aí a gente tem o Paysandu, que está vivo na Copa Verde. O Paraná ainda tem a Série B, mas é bem difícil. A Ponte Preta também, o Vitória também. E o Figueirense, que perdeu a vaga, ou que vai perder a vaga na Copa do Brasil pelo Campeonato Estadual, porque o Paraná deve passar de Santa Catarina, e aí o Figueirense, por enquanto, vai ter que ir pelo ranking mesmo. Juventude, Santa Cruz, Criciúma, Oeste, são times que praticamente não vão pegar a vaga pelos campeonatos estaduais, então esses aí devem ir mesmo pelo ranking. E aí fica o Oeste, Brasil de Pelotas, Guarani, o Bragantino deve ir como campeão da Série B para as 8ª da Copa do Brasil, então não vai nem começar na primeira fase. Aí a gente vê São Bento, Joinville, Botafogo, Ipiranga, Confiança, que acabou de subir para a Série B, e tem bem mais times, mas por enquanto a nossa lista aí, se fosse acabar hoje, né, seria Botafogo, Vitória, Ponte Preta, Paraná, Paysandu, Figueirense, Juventude, Santa Cruz, Criciúma e Oeste. Esses seriam os 10 que estariam classificando agora para a Copa do Brasil. A gente encerra o vídeo aqui. Depois a gente volta. É isso, tchau. Pessoal, um pós-vídeo aí de algumas coisas que eu não havia mencionado no começo do vídeo. Sobre a pontuação da Copa do Brasil, a partir de 2017, que vale aquela pontuação de primeira fase de 15 pontos. De 2016
até 2013, né, é uma pontuação um pouco diferente. A referência da CBF é decrescente. Então, que vocês olharem lá, pontuação do campeão 600, 480, 450, assim vai, vocês vão descendo, entendeu? Só que aquela primeira fase, ela é a primeira fase do formato atual, que tem 8 fases. Em 2016 só tinham 7 fases. Então é a pontuação da segunda fase que conta como primeira fase. Mas, tirando isso, não tem muita coisa, entendeu? É só para deixar essa observação importante. Valeu! Então, aproveite aí também para se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe com todo mundo, que a gente vai gravar mais vídeos sobre um monte de coisa, sobre futebol local, sobre futebol brasileiro, sobre até futebol internacional. A gente fala de um monte de coisa. Então, se você quiser deixar aí também uma dica de coisa sobre pro canal, o que você quiser falar aí, a gente fala, que a gente aceita com carinho, tá bom? Valeu, obrigado a todo mundo.